Uma das cenas mais comuns na saúde é quando os profissionais medem a pressão arterial. Mas você já parou para pensar o que esses números realmente significam? Ou melhor, qual é a física por trás disso tudo? Hoje a gente vai mergulhar no mundo da pressão arterial, entender como ela funciona dentro do nosso corpo e como a física explica cada batida do nosso coração. Antes de entendermos o que é pressão arterial, precisamos entender o conceito de pressão na física. A pressão é a força exercida sobre uma determinada área, ou seja, a pressão é igual à força dividida pela área. E quando falamos de fluidos, como a água, o ar ou o sangue, um princípio importante é o da pressão hidrostática e a lei de Pascal, o que diz: a pressão aplicada a um fluido em equilíbrio se transmite igualmente em todas as direções. Isso é o que permite, por exemplo, que o ar comprimido funcione em freios hidráulicos e em aparelhos de medir pressão. Agora vamos levar esse conceito para dentro do nosso corpo. O coração age como uma bomba, enviando sangue pelas artérias. Esse sangue, ao se mover, pressiona as paredes internas dos vasos. Essa força é o que chamamos de pressão arterial. Em termos de física, estamos falando de pressão de um fluido em movimento. E quem gera esse movimento é o coração, o qual funciona como uma bomba. Quando o coração se contrai, chamado de sístole, ele empurra o sangue para as artérias, gerando uma alta pressão, a pressão sistólica, a qual um valor normal para adultos saudáveis costuma ser em torno de 120 milímetros de mercúrio. Quando ele relaxa, na diástole, a pressão cai, é a pressão diastólica. Um valor normal costuma ser em torno de 80 milímetros de mercúrio. Então, quando ouvimos valores como 12 por 8 ou 120 por 80, estamos falando desses dois momentos, a força máxima e a mínima que o sangue exerce sobre as artérias. Se esses valores estiverem muito altos ou muito baixos, isso pode indicar problemas como hipertensão ou hipotensão, respectivamente. Agora que você sabe o que esses números significam, já pode interpretar melhor a sua próxima medição com muito mais consciência. Para medir a pressão arterial, usamos um aparelho chamado esfigmomanômetro, junto com o estetoscópio. O paciente deve estar sentado e relaxado, com o braço apoiado na altura do coração. Mas você sabe o porquê? O motivo está na própria física do sangue. O sangue é um fluido, e como todo fluido, ele sofre a ação da gravidade. Se o braço estiver abaixo do coração, a gravidade aumenta a pressão na região, e o valor medido será mais alto do que realmente é. E se o braço estiver acima do coração, o efeito é o oposto. A pressão medida será mais baixa, porque o peso do sangue está sendo reduzido pela altura. Então, manter o braço na altura do coração é a forma mais precisa de obter a pressão real que o sangue está exercendo nas artérias. Depois, o manguito é colocado ao redor do braço, sobre a artéria braquial, e o estetoscópio é posicionado logo abaixo. Primeiro, inflamos o manguito até interromper completamente o fluxo de sangue na artéria. Isso acontece porque a pressão externa do manguito está maior do que a pressão do sangue. Enquanto isso, nenhum som é ouvido. O sangue parou de passar. Aqui entra a física dos fluidos, e ao aplicar pressão sobre a artéria, estamos controlando o fluxo desse fluido. Quando o manguito começa a esvaziar lentamente, a pressão dele fica menor do que a do sangue. O sangue volta a passar de forma turbulenta, gerando sons de Korotchikov, que ouvimos no estetoscópio. O primeiro som que ouvimos marca a pressão sistólica. E o último som, quando tudo fica silencioso e o fluxo laminar se restabelece, marca a pressão diastólica. Ou seja, medir a pressão arterial é muito mais do que apertar um braço e ouvir batidas. É aplicar conceitos de pressão, fluxo e acústica, usando a física para interpretar o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Agora você já sabe, física e saúde caminham juntas a cada batida do seu coração.